Isabel, boa tarde. Com fé, nós conseguiremos fazer o nosso quadro hoje, se essa bendita internet deixar. Isabel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Eu adorei a maneira como você apresentou a bendita procrastinação. Ah, aquela procrastinação. Vamos exorcizar hoje essa procrastinação. Isabel, como eu sempre gosto de perguntar, você já está em São Paulo, né? Você estava no Rio de Janeiro participando de uma... Já, né? Calor ou tá frio? Já. Cheguei, Rio de Janeiro, um tempo maravilhoso, porém um pouco chuvoso. Aqui em São Paulo, quente, maravilhoso, sem chuva. Hoje eu estou sem blusa. Tá tudo certo. Tá bom demais, né? Ô Isabel, pra gente escuta muito falar sobre zona de conforto, procrastinação, mas às vezes é difícil a gente identificar o que é essa procrastinação, quando a gente está procrastinando. Diz aí pra gente, como é que a gente identifica a tal chamada procrastinação? E essa procrastinação, vamos lá. Bem, vamos relembrar aqui, então, o começo do nosso processo, porque eu preciso apontar aqui a diferença entre uma procrastinação normal e uma procrastinação problemática. Então, nós estamos aqui iniciando essa série, Conhecimento Liberta, estamos falando de autoabuso. E eu expliquei, num primeiro momento, o que é autoabuso. Depois nós falamos de um entulho mental. Depois falamos, na outra semana, de tábua de salvação, e agora estamos falando aqui sobre procrastinação. Então, a procrastinação, de certa maneira, todos nós temos um pequeno grau. Trabalhamos diariamente com esse componente na nossa vida. Mas quando fazemos isso constantemente, adiando coisas importantes, isso passa a ser um problema. Nós já vivíamos, de certa maneira, com um alto nível de procrastinação. Com o advento da internet, isso ficou muito mais elevado, né? Pode prestar atenção, a gente começa a pesquisar alguma coisa na internet, daqui a pouco aquilo nos levou a outra. Muitas vezes eu fui pesquisar, executar um trabalho, daqui a pouco eu não sei nem mais o que é que eu estou fazendo ali, me perdi. Então, nos perdemos fácil e procrastinamos de maneira fácil também. Mas, enquanto isso, numa régua, numa escala, está em um grau pequeno, ou estou procrastinando algo que não é tão importante, tudo bem. Mas quando eu começo a procrastinar responsabilidades, coisas importantes, eu até brinco, né? Conforme a gente vai procrastinando muito, daqui a pouco eu não tenho nem mais o que procrastinar. O trabalho da faculdade que eu não entreguei, a cobrança de algo que eu tenho que executar, um projeto dentro do meu trabalho, e eu começo a não entregar nada, não realizar nada, daqui a pouco eu não tenho mais o que procrastinar. Eu adiei tanto tudo que eu tenho que realizar que fiquei sem nada. Então, isso realmente é um problema. Temos vários níveis de procrastinador, mas nós temos dois que são mais preocupantes, que é o procrastinador ocupado e o procrastinador evitador. O procrastinador ocupado é aquele que ele sempre tem uma desculpa para aquilo que ele não realiza. Quebrei o dedinho, quebrou o carro, eu tive um problema para chegar, tem sempre uma desculpa. O procrastinador evitador, ele tem um pouco mais de consciência dentro daquilo que ele precisa fazer. Mas ele sabe que a atitude dele vai levá-lo a uma segunda atitude. Então, fica mais complicado esse sistema, porque eu evito realizar aquilo, porque depois que eu realizei, eu vou ter que tomar uma atitude em relação a isso. Então, desculpa, por exemplo, eu preciso entregar o currículo em uma empresa. Eu sei que tem uma vaga ali, eu fui indicada para aquilo. E eu fico adiando essa minha ida para essa entrevista, para esse meu trabalho. Porque, de certa maneira, se eu for contratado, eu vou ter que fazer aquilo. Aquela responsabilidade, a partir daquele momento, é minha. E eu fico evitando. Quando eu chego lá, demorei tanto que essa vaga já foi ocupada.
e aí fica bom para mim, fiquei leve, porque eu sei que ao ser contratado, eu vou ter a responsabilidade de executar aquele trabalho. Então, nós temos esses dois níveis, dois tipos de procrastinador, que são bem importantes dentro desse quadro. Ô, Isabel, antes de fazer a próxima pergunta, tem a Cláudia que perguntou aqui pelo WhatsApp se preguiça e procrastinação seriam a mesma coisa. Não, são parentes. Porque o preguiçoso, ele não faz nada e ele não tem o menor problema com isso. Ele simplesmente não realiza. O procrastinador, ele até faz coisas de menor importância, de menor grau, adiando as coisas mais que exigem mais dele. Então, são coisas distintas, a preguiça e o procrastinador. Ambos nos levam a um grande problema, mas são coisas diferentes. Muito bem. Como é que a gente, ouvindo você falando, eu pergunto aqui agora, e acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo e irão assistir depois, elas podem se perguntar, o que é que a gente faz? Tem uma técnica, alguma dica que você possa nos trazer para a gente melhorar e sair dessa procrastinação, dessa zona de conforto, Isabel? Sim, sempre tem. Mas a gente precisa entender, então, duas coisas. Vamos lá. O procrastinador nem sempre tem consciência que está procrastinando. E o procrastinador nem sempre está dentro de um sistema de relacionamento autoabusivo. Muitas vezes eu apenas procrastino algumas coisas por algum motivo. Outras vezes eu sou um procrastinador vivendo dentro de um sistema de ansiedade, de medo, de ausência de atitude mesmo, ausência de empoderamento. E aí eu já estou realmente dentro de um outro quadro que é o relacionamento autoabusivo. Para o procrastinador, aquele que está somente vivenciando esse quadro de procrastinar, ele precisa primeiro entender o que está acontecendo com ele, porque por incrível que pareça, nem todo mundo se dá conta. Então eu sempre digo que eu só vou buscar um remédio se eu sei que eu estou doente. E eu preciso dessa informação, eu preciso que alguém, externamente falando, entenda que eu estou vivendo esse mecanismo e me diga, fala, olha, você está vivendo um quadro de procrastinação, você precisa sair disso. E aí colocar foco, energia nessa questão e me organizar. Então, para o procrastinador apenas, eu diria o seguinte, é necessário uma organização interna e uma organização externa. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso organizar o que precisa ser feito, colocar isso num papel e quando eu amanheço todos os dias, eu vou desenvolvendo as minhas atividades. De preferência, é mais aconselhável que eu comece o meu dia resolvendo coisas de menor grau de importância para depois resolver as questões de maior grau. Porque eu vou verificando que eu estou conseguindo resolver o que precisa ser resolvido e vou abrindo um padrão mental, vou ganhando, digamos assim, uma confiança, entendendo que eu estou conseguindo resolver tudo, até conseguir resolver algo de maior importância, de mais responsabilidade, de mais dificuldade, digamos assim. Maravilha. Isabel, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar hoje dentro do Conhecimento Liberta, que tem o tema principal, a procrastinação? Não, na procrastinação praticamente falamos o principal. Existe, como eu disse aqui, a procrastinação, puramente procrastinação, e tem a procrastinação dentro do relacionamento autoabusivo. Então, nós estamos aí nessa jornada, falando de todos os componentes do relacionamento autoabusivo, nós vamos avançando. A semana que vem eu gostaria e pretendo falar sobre crenças, porque é mais um componente do relacionamento autoabusivo, para que a gente possa, então, esgotar os componentes desse relacionamento e, finalmente, conseguirmos, fechar essa série falando
de soluções e o que eu preciso fazer para sair de um relacionamento autoabusivo. Maravilha! Conversamos com a terapeuta relacional Isabel Abreu, direto de São Paulo, dentro da série Conhecimento Liberta, que faz parte da coluna semanal Diário do Autoconhecimento. Isabel, curta bem o calor aí de São Paulo e até a próxima terça-feira. Eu vou curtir sim, tá maravilhoso. E conhecimento liberta. Sem Obrigado dúvida. a você pela oportunidade, obrigada a toda a sua audiência.